Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos da escola JM. Não sei que horas você pode estar assistindo esse vídeo. Vão desculpar a minha voz, mas é um resumão geral do que a gente colocou lá na aula, para quem quiser depois dar uma conferida. Como nós estamos na semana, né, de homenagens ao Dia Internacional da Mulher, fica aí a nossa homenagem, né, que não seja apenas por a questão do dia, né, na verdade todos os dias são o dia. Como eu falei na aula, não adianta dar flores hoje e no restante do ano tratar mal, né, tem que ser algo constante. E o tema da aula, gente, foi sobre processos de eletrização, né, quem já acompanhou, eu vou aqui apenas dar uma resumida, coisa rápida. Processo de eletrização, gente, o termo eletrizar significa exatamente tornar um corpo eletrizado, ou seja, pegar um corpo inicialmente neutro e carregá-lo. Existem algumas situações, né, mas a regra geral é que eletrizar é um processo de tornar um corpo eletricamente neutro em um corpo eletricamente carregado. Deixa eu só pegar aqui uma caneta, espera aí. Não saiu, não deu certo. Bom, vida que segue. Senão vai tomar muito tempo do vídeo. Quando eu pego aqui um corpo neutro, gente, e de alguma forma faço com que esse corpo ele se torne carregado, eu estou de alguma forma tornando esse corpo eletrizado, daí o termo processos de eletrização. Quais são os processos de eletrização que se conhece? Nós temos três e eu vou detalhar todos eles agora para vocês. Nós temos o atrito, nós temos o contato e nós temos a indução, e vejamos cada um passo a passo. Primeiro falamos sobre o atrito. Na eletrização por atrito, ela acontece principalmente quando dois ou mais corpos isolantes, fique atento, são esfregados um contra o outro, né? O processo de atritar os corpos fornece a energia aos elétrons desses materiais. Então, na sequência, o que é que temos aqui? O atrito, né? Você percebe inicialmente aí o vidro neutro e a seda neutra. Essa mão aí indica que está tendo uma fricção, né, entre os corpos, né? Então, o que teremos aqui? Nesse atrito, no final, o que você percebe? Que após o atrito, a seda ficou carregada negativamente e o vidro ficou carregado positivamente, certo? E aí alguém pode estar se perguntando, mas como é que a gente vai saber quem é quem, né? Isso depende de uma série triboelétrica. Nessa série, o que eu vou ter nessa série? A série triboelétrica, gente, ela vai exatamente dizer para ti, dependendo da ordem, quem vai ficar carregado positivamente ou negativamente. O que você percebe aqui nessa série? Eu posso prestar atenção aqui que o vidro ele está lá em cima, né? E a seda está um pouco mais abaixo. Isso justificando porque, por exemplo, que a seda ela ficou eletricamente negativa, né, carregada negativamente, e por que o vidro ficou carregado positivamente. Então isso depende dessa série triboelétrica, o que poderia acontecer se eu fosse pegar o cabelo humano com outro material, se eu fosse pegar aqui o cabelo humano, né, com uma bexigazinha de plástico, né, e atritasse no cabelo, com certeza a bexiga ia ficar carregada negativamente. Um outro processo, gente, aliás, observações sobre o processo de eletrização, eu teria o seguinte, que antes do atrito os dois corpos eles têm que estar neutros, fique claro isso. Durante o atrito os elétrons se desprendem de um corpo para o outro e após o atrito os dois corpos ficam carregados com carga de sinais opostos. Então está aí mais ou menos uma imagem que pode ilustrar um pouco isso nessa eletrização por atrito, ok? O outro processo que eu já citei é o contato. No contato, quando eu tenho dois corpos, um eletrizado e outro inicialmente neutro. Então, diferentemente do atrito, gente,
O atrito eu teria que esfregar, né, um corpo no outro. No contato eu só preciso encostar, né? Então se você for verificar aqui, ó, no contato, um corpo inicialmente carregado, o outro inicialmente neutro. Eu só encostei. No que eu encostei, o corpo que está carregado, ele acaba recebendo elétrons do neutro, certo? Quando ele recebe elétrons, quem estava neutro, ele estava neutro, ele vai ficar no final com carga positiva. Então verifique a grande diferença entre as observações iniciais e finais do atrito e do contato. No contato, os corpos deve estar inicialmente neutro. Na eletrização por contato, um dos corpos, corrija aí, um dos corpos deve estar inicialmente neutro. Durante o contato, elétrons se deslocam de um corpo para o outro. E após o contato, olha a grande diferença. Aqui, deixa eu só voltar. Após o contato, o corpo neutro deverá ter a mesma carga do corpo carregado. Ou seja, os corpos deverão ter a carga de mesmo sinal. Se você ficou atento, lá no atrito, os dois corpos no final, eles tinham carga de sinais contrários. No contato, esses dois corpos têm carga de sinais iguais, certo? Ou seja, o corpo neutro ele vai ficar com a mesma carga do corpo inicialmente carregado. Se inicialmente o corpo carregado fosse positivo, o neutro ficaria positivo também. Se inicialmente o corpo carregado fosse negativo, o neutro também ficaria negativo. Para finalizar, a eletrização por indução. Quando é que ela ocorre? Na verdade, na indução, gente, enquanto o atrito eu esfrego os corpos um no outro, né? Os dois têm que estar neutros inicialmente. No contato, um deles está neutro e o outro carregado, mas eu só encosto, né? No atrito, na indução, perceba que eu não encosto o corpo carregado no neutro. O corpo carregado eu chamo de indutor, o corpo neutro eu chamo de induzido. E o que vai acontecer aí? Eu apenas aproximo. Quando eu aproximo, eu polarizo. Júnior, o que é polarizar? Polarizar é, de alguma forma, fazer com que essas cargas elas se dividam igualmente. Eu pego o corpo carregado, aproximo, ele repele as negativas, então fica um corpo positivo de um lado e negativo do outro. E eu precisaria do aterramento. No caso aqui ilustrado pela mão, mas que pode ser um metal qualquer. Aterramento porque a Terra é um imenso condutor eletrostático e ela vai acabar fazendo com que eu tenha uma espécie de escoamento de elétrons, seja da Terra para o corpo ou do corpo para a Terra. No caso aqui, do corpo para a Terra. Mas se o indutor fosse positivo, seria o contrário. Então teremos que a polarização das cargas nada é mais do que uma separação entre as cargas positivas e negativas, como você vê na ilustração, né? Aqui fica mais claro ainda, ó. Se você for pegar essa animação aqui, o corpo positivo se aproxima do neutro. Na hora que ele se aproxima, o que você percebe aí? Ó? As cargas se separam, ficam negativas para um lado, positivas para o outro. Nesse caso aí, você percebe que o aterramento, ó, ele está indo da Terra para o corpo, certo? Ele está indo da Terra para o corpo e ele está ficando carregado negativamente. Então, o que eu posso perceber e quais são as principais características dessas etapas? Etapa 1, gente, é que para eu eletrizar por indução, primeira coisa, eu só aproximo o corpo indutor do induzido, certo? Eu apenas aproximo. Então, a primeira etapa é a aproximação. Quando eu aproximo, eu polarizei. O que é polarizar as cargas? Eu apenas dividi cargas positivas para um lado e negativas para o outro. Quando eu fizer isso, eu não ainda eletrizei. Eu vou precisar de um aterramento. O que é o aterramento? É qualquer condutor, certo? Que possa fazer contato desse material com a terra. Daí o termo aterramento. Isso para quê? Se eu quiser eletrizar negativamente, vai vir elétrons da terra para esse corpo. Para isso, o meu indutor tem que ser positivo. Se eu quiser eletrizar positivamente, eu vou ter que ter elétrons vindo da Terra para o corpo. Para isso, o meu indutor ele teria que ser positivo. Quarto passo, retirada do aterramento.
tira, o que você percebe? Na hora que eu retirei, o corpo que inicialmente estava neutro, isso aqui estava neutro, aqui é só porque eu polarizei as cargas. Quando eu retirei, o corpo indutor continuou com a mesma carga, ó, nos 3 casos ele está negativo, só que agora quem estava neutro, ele vai estar carregado positivamente. E por último eu vou afastar o indutor, certo? E aí do que eu afastei, observações. Após a indução, os corpos carregados, o indutor e o induzido, ou quem estava neutro e carregado, eles vão ter cargas de sinais opostos. E por último, uma observaçãozinha que quem estava na aula eu falei sobre o princípio de conservação das cargas. Não importa a forma, se atrito, se contato ou indução, eu posso dizer que antes e depois do processo, a soma das cargas dos corpos são as mesmas. Então a gente vai adotar aqui a convençãozinha QA e QB, carga de A e QB antes do contato. Veja que aqui tem uma linhazinha, ó, Q' e Q' é a carga depois do contato. Ou seja, pelo princípio da eletrostática, a soma dessas cargas é a mesma antes e depois do contato, certo? Para corpos que são idênticos, certo? Vale a relação. Como assim? Eu quero saber a soma das cargas. Eu já sei que é a mesma antes e depois, mas eu quero a carga individual de cada um. Se eu quero a carga individual de cada um e esses corpos eles forem idênticos, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que as cargas finais de A e de B vão ser iguais, só que eu vou somar as cargas e vou dividir por 2. E assim sucessivamente. Se fosse 3 corpos, eu ia somar e dividir por 3. Isso quando eles forem idênticos, ok? Isso vai te dar um suporte para resolver, acho que a questão 10 ou 11 lá do livro, da atividade. Eu espero que esse videozinho ele possa ajudar a tirar algumas dúvidas, certo? E no mais, qualquer dúvida, deixe no comentário, ou do vídeo ou do WhatsApp. Um abraço.